essa sala vai encher, porque hoje, afinal de contas, hoje é o Domingão da Ozox. É um encontro assim que é muito querido, é muito bom, e hoje é um domingão de gala. Nossa, faltando um minutinho para a gente dar início, a gente vai ser pontual para o nosso domingão de gala hoje, viu, gente? Porque nós vamos ter uma pessoa muito querida, muito especial aqui, para poder desenvolver um tema que eu acho que é aquele tema que combina muito com a frase de Einstein, sabe? Aquela frase famosa, é do Einstein, eu conheço como do Einstein. A mente que se abre para uma nova ideia nunca volta ao tamanho original. Então, hoje nós vamos trabalhar mentalidade, nós vamos trabalhar conhecimento, informação preciosa aqui, para que a gente possa trazer benefícios para as pessoas que a gente leva, né? Esse contato baseado no nosso trabalho, não é mesmo? E já dando início aqui à nossa live, já vamos colocar para gravar, porque nosso tempo é precioso e o tempo de vocês é muito precioso. Eu respeito muito a escolha de vocês de estarem aqui presentes. Já está gravando. Ótimo. Bem-vindo a todos, boa noite. Estamos iniciando o Domingão da Ozox, no dia 24 de agosto de 2025. Meu nome é Arlene Gonçalves e me coube o prazer de fazer a abertura deste encontro para convidar uma pessoa muito querida, muito especial, que vai fazer hoje uma abordagem interessantíssima a respeito de algo que tem a ver com todas as áreas das nossas vidas, mas tem muito a ver com o trabalho de pessoas que cuidam de pessoas, que é isso que nós fazemos. Nós somos gente que cuidamos de gente. E essa noite é o nosso Domingão da Ozox. É um encontro voltado para compartilhar informações e receber aqui pessoas que nunca participaram de uma live, não conhecem ainda o nosso grupo, o nosso trabalho. Então, eu quero dar as boas-vindas, especialmente para as pessoas que estão vindo aqui a convite de um amigo para conhecer esse projeto, essa proposta e o sistema maravilhoso que nós temos baseado no ozônio, né? A melhora da qualidade de vida baseada no ozônio. Nossa live, a interação é pelo chat, então, assim, vocês fiquem à vontade para mandar mensagem pelo chat, que nós vamos ler todas, vamos encaminhar, e também aqui nas nossos emojis, né? Os coraçõezinhos, as palminhas, isso tudo ajuda a tornar o nosso encontro mais caloroso, mais amigável. E por que eu estou assim, feliz e honrada de fazer essa abertura? Porque eu sou uma admiradora de carteirinha da pessoa que hoje vai fazer esse encontro para a gente. Ela é uma mulher pioneira. E pioneiro, gente, tem que ser respeitado. Porque é muito fácil passar numa estrada onde outras pessoas já passaram e o caminho já está aberto. Mas quando você vai na frente, você tem os solavancos, você tem mais obstáculos para superar, e foi isso que essa mulher fez, quando, após já estar formada, né, em medicina, ela é formada em medicina pela UFMG, há mais de 15 anos, 1993, se não me engano, e ela já está fazendo, e optou por um trabalho, um atendimento dentro da medicina em ozonioterapia, no momento onde a ozonioterapia era assim, marginalizada, pode-se dizer assim, dentro da classe médica, porque nós sabemos que muito recente que essa bolha, né, do ozônio foi rompida. Então, a minha admiração por ela, por esse respeito, pela coragem de pensar fora da caixa, de ser pioneira, é uma coisa que justifica muito o sucesso todo que ela tem hoje, nesse trabalho que ela desenvolve aqui com a gente. Então, sem perder mais tempo e sem deixar de dizer que a doutora Lilian Teixeira, além de médica, ozonioterapeuta, ela tem várias outras formações, e o que é mais importante, muito tempo de dedicação trabalhando como médica da família, que é uma outra escolha, visão abrangente. E tem essa visão holística.
e uma presença holística. E eu gostaria de passar a palavra para você, Lilian Teixeira, para que você possa, querida doutora Lilian, iniciar a sua palestra hoje, que é um tema que eu tenho certeza que para muitas pessoas vai ser assim, abrir uma caixa, né? Expandir a mente para uma nova ideia e nunca mais voltar ao tamanho original, porque hoje nós vamos falar sobre frequências. E frequências, gente, prestem muita atenção, porque tem um ditado que fala assim: o desconhecimento da lei não te desobriga dela. Não é mesmo, Lília? Você pode não saber nada sobre frequências, mas as frequências regem as nossas vidas. Então, hoje nós vamos aprofundar com muita atenção, porque é uma oportunidade de ouro da gente trazer esse conhecimento e aplicá-lo aqui. E com vocês, doutora Lília Teixeira, e eu tenho certeza que ela vai começar essa palestra falando dela, de onde começou esse amor pela ozonoterapia e o envolvimento dela com o ozônio. Seja bem-vinda, Lília. Obrigada, Arlene, pela recepção calorosa aí, que você sempre gentil, né? E obrigada a cada um que está aqui também, nesse momento, como diz a Arlene, para pensar um pouco fora da caixa, né? Esse é o nosso convite, na verdade. Porque pensar dentro da caixa, todo mundo já sabe como é. Então, o convite é para que a gente se abra mesmo para esse pensamento fora da caixa. E aí a gente vai ver como que a gente planta as coisas, como você disse, que a gente, mesmo sem estar consciente do que está nos regendo, a gente está sobre essas leis. Então, quando eu comecei, há 13 anos atrás, com a ozonoterapia, foi para um processo para ajudar meu pai. Eu já contei essa história aqui algumas vezes. Ele estava num estágio que ele não tinha possibilidades terapêuticas, né, dentro da medicina convencional. Eu já tinha praticamente 20 anos de formada e fiquei angustiada, né, porque ele estava determinado, definido, a situação dele era para que ele aceitasse a viver com limitação, de andar 100 metros e ter uma dor precordial, colocar um comprimido debaixo da língua e aguardar um momento que às vezes ia ter um infarto e pronto. E ele era uma pessoa muito ativa e gostava de capinar e tudo. E aí eu fui pesquisar e conheci a ozonoterapia, que na época no Brasil ainda era muito, assim, muito rudimentar, pouquíssimas pessoas faziam, mas por sorte tinha uma médica em BH que fazia, e ele fez 15 sessões de ozonoterapia, e aí eu vi a melhora dele, ele voltou à vida normal, e ensinei a minha mãe a fazer ozônio retal, e ele ficou nessa história durante 13 anos. E nesse tempo eu já comecei a trabalhar com ozônio, eu tinha autorização para trabalhar de forma voluntária, né? Não poderia cobrar e tudo bem, mas comecei a fazer esse trabalho. E aí eu tive um caso de uma menina que me marcou muito. Ela tinha uma queimadura do pescoço até a região da cintura e ela não conseguia levantar os braços. Ela tinha 12 anos na época. E aí eu fiz um trabalho voluntário de atendê-la para aplicação de ozônio tópico. E na terceira sessão ela falou assim: me mandou uma foto pulando na cama elástica. Ela falou: é meu sonho desde 4 anos de idade, dar um pulo na cama elástica e levantar os braços, né? Porque é assim que pula a cama elástica, né? E aí, naquele momento, eu falei assim: gente, meu sonho é que o ozônio chegasse em todas as pessoas. Eu não sabia que essa frequência eu tinha colocado ela no universo, né? Mas, quando eu conheci a Ozox em janeiro, eu vi esse sonho se tornar possível de ser realizado, né? Porque o Ozox é um aparelho que você consegue levar o ozônio em cada lar, independente se a pessoa tem acesso a um terapeuta ou não. Então, essa frequência que eu plantei lá
13 anos atrás, ela agora, em janeiro, eu tive essa possibilidade. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: nós estamos e nós somos um campo quântico. Todos nós estamos aqui conectados e somos esse campo quântico. Tudo que a gente faz, a gente está movimentando a vida do outro, a nossa vida, tudo gera um movimento no campo. Por isso que eles falam, né, que se você bater de uma asa de uma borboleta aqui, vai reverberar lá na China, e é verdade. Então, cada coisinha que nós estamos plantando, nós vamos colocar no campo e vamos receber de volta. Então, isso é você tendo consciência ou não desse campo quântico. E aí a gente pergunta, como que a gente se conecta nesse campo quântico, né? Já que é uma coisa muito, ainda para as nossas mentes, muito vaga. A gente tem, o conhecimento atual nosso é baseado na física newtoniana, onde toda causa tem um efeito, mas, por exemplo, o vírus causa uma infecção. Uma bactéria causa uma infecção. É tudo muito no físico ainda. E já tem desde 1800 que a física quântica ela já vem sendo observada. O Einstein, né, foi o primeiro lá que falou sobre a energia e matéria. E essa energia e matéria, ela já vem sendo comprovado que nós vivemos nesse ambiente quântico. Só que a gente ainda não tem essa consciência. Então, o que acontece? Tudo que nós observamos, que nós colocamos o foco, vai se manifestar. Então, porque as pessoas falam assim, mas eu quero uma vida próspera, eu quero saúde, e aí eu estou sempre doente, eu estou sempre com problema financeiro, não sei o que acontece. Como que é esse negócio de você manifestar o que você quer? Por quê? Porque nós sempre colocamos o foco naquilo que nos causa medo, nosso inconsciente. Nós temos, então, no nosso cérebro, nossa mente ela é dividida em partes. Temos o nosso córtex, que é a parte que faz as escolhas. Nós temos o sistema límbico, que é o emocional, e tem o cérebro inconsciente, que é o cérebro reptiliano, que a gente chama. Esse cérebro reptiliano, ele controla tudo no nosso corpo. Então, ele controla todas as nossas funções. Função cardíaca, de frequência cardíaca, respiratória, motilidade intestinal, transpiração, tudo é controlado por esse cérebro. E esse cérebro, ele está conectado, então, esse cérebro reptiliano, ele é um registro de tudo que nós vivemos, desde o útero da nossa mãe, e ele também traz as memórias dos nossos antepassados, da nossa família. Então, tudo está registrado ali. Por quê? Qual que é o objetivo desse cérebro? É nos proteger. Tudo que traz para nós a informação de perigo, de vida, de ameaça, está registrado nesse cérebro, mesmo que não seja uma coisa real, que seja uma coisa aprendida lá pelos nossos avós, antepassados, durante a nossa infância. E isso aí, o que gera? Isso vai gerar em você um comportamento inconsciente. Então, suponha que você quer ter dinheiro, mas você tem uma crença. Essa crença foi aprendida lá na infância, por exemplo. Rico é explorador. Então, o que é um valor para você? O valor maior é ter dinheiro ou ser considerado um explorador?
Então, quando você tem a sensação que você, para se tornar rico, você vai ser visto como uma pessoa exploradora, que é um valor muito grande, você faz a opção de não ser rico. Por quê? A dor de ser explorador, ela é maior do que o prazer de você ser rico. Então, essas crenças, elas vão dirigindo os nossos comportamentos e gerando as frequências que nós nos conectamos com o cérebro, com o campo. Não, nessa época tá difícil. Eu fui ontem lá em cima na Ponte do lá, Tem só alguém falando, o microfone aberto. desativei, pode ir. Então, essas frequências que nós temos, as crenças que nós temos no nosso inconsciente, elas vão dirigir a nossa vida e vão nos conectar com situações para que nós possamos resolver estas dores e essas crenças que ficaram também para ser limpas e você chegar ao momento atual e viver no momento presente. Então, tem várias crenças que chegaram até nós e hoje já não tem mais sentido. Só que foram crenças aprendidas. Você aprendeu lá que, né, essa questão de rico, que dinheiro não dá em árvore. Será que essa crença ela faz sentido para todo mundo? Imagina, por exemplo, se você tem alguém que ganha dinheiro plantando laranja. Se essa pessoa tiver essa crença que dinheiro não dá em árvore, ela pode levar um comportamento de nunca prosperar com aquela plantação dela. Por quê? Ela acredita nisso. E isso não é uma coisa consciente. E aí você vai vivendo de forma inconsciente e sofrendo a consequência dessas crenças no seu dia a dia, sem você estar sabendo por que você deseja uma coisa no consciente e está vivendo uma coisa na realidade. E essa crença, ela, por exemplo, falando um pouco, né, do nosso negócio. Então, suponha que você quer fazer uma venda. E você vai visitar uma pessoa que foi indicada, essa pessoa chega lá, é uma pessoa que tem mais humilde, e aí você tem a sensação que você vai ganhar dinheiro em cima dessa pessoa. Se você tem uma crença de que rico é explorador, na hora que você chega nessa casa, vê a situação dessa pessoa, e aí você tem essa sensação, você já pode ter certeza que você não vai vender para ela. Por quê? Porque o seu medo de estar sendo considerado explorador vai impedir que aquela pessoa ela compre esse produto. Então, tudo que nós temos medo, nós colocamos o foco. Olha que coisa é tão inconsciente, né, que às vezes a gente não sabe o porquê está vivendo as coisas. Então, se nós estamos numa situação onde que nossa vida está parada, nós temos que começar a dar atenção a esse sentimento que nós estamos vivendo e o que está nos mantendo naquela situação. Começar a se perguntar, qual é o meu ganho secundário nessa situação? O que esse sentimento, o que essa situação, do que essa situação está me protegendo? Por quê? Porque você vai começar a identificar em você essa clareza do seu comportamento e das coisas que você está vivendo no dia a dia. Então, isso é um ponto muito importante para nós que trabalhamos com pessoas. E também as pessoas que nós vamos atender têm as suas crenças, têm as suas questões. Então, essa semana, por exemplo, nós oferecemos o Ozox para uma pessoa, e a pessoa, ela parece que está em um pouco de dificuldade financeira, e eu falei, não, eu vou te emprestar o aparelho Ozox por uma semana, e se você se sentir bem, aí você vai comprar o aparelho Ozox. Imediatamente a pessoa falou assim, se eu melhorar com esse aparelho, eu estou perdida.
eu vou ter que fazer uma dívida financeira. Você acha que essa pessoa vai melhorar com o aparelho? Mas de jeito nenhum. Ela já colocou um medo ali de ter que fazer uma dívida que ela não vai melhorar. Ela já se fechou para a possibilidade de ter uma melhora com aquele aparelho. Entende como que é mais complexo do que a gente pensa? Às vezes a gente pensa que a pessoa não quer comprar porque não quer melhorar e tal. Não, é porque ela tem um medo, ela está conectada com uma falta. Então, ela não vai se abrir para aquela cura, às vezes. E isso a gente pode, com o tempo, a gente começar a tomar consciência de... Quando a gente começa a tomar consciência de nós mesmos, nós começamos a poder ajudar as pessoas também. E aí a gente vai mudando a nossa frequência. Então, quando nós formos levar esse aparelho para as pessoas, nós temos que primeiro perguntar: qual é a frequência que eu quero levar para essa pessoa? Qual é a frequência que o nosso aparelho pode proporcionar àquela pessoa, né? Você pode pensar. Então, primeira coisa, o que o nosso aparelho leva? Nós temos que ter certeza qual é o benefício que nós estamos levando com o ozônio. Então, sabemos que o nosso aparelho é um sanitizador de ambiente. Só isso aí você já tem certeza que você vai levar qualidade de vida para aquela família, aquelas pessoas daquela casa vão respirar um ar mais puro, vão ter menos problemas com infecções, porque vai ter menos vírus, fungos e bactérias. Então, você tem essa certeza dentro de você. Agora, com um aparelho novo multi, você vai levar o quê? Uma água de melhor qualidade para a pessoa. Vai proporcionar àquela pessoa uma alimentação com menos agrotóxico. Retirar os resíduos de agrotóxico do alimento. Então, essa certeza você tem. Então, quando você chega na casa da pessoa, já com isso no coração, levando essa frequência do bem, a pessoa já vai se abrir para você. Não é isso, Arlene? Oi? Tá fechado. Com certeza, Lilian, com certeza. Hoje nós estamos assim com essa abordagem, pessoal, de mostrar, sabe, essa visão que nós temos, porque nós temos uma missão, né, Lilian? E é bom dizer para isso aqui, para quem está chegando hoje como convidado, porque é uma missão, gente, e às vezes um desafio muito grande fazer o que nós fazemos, principalmente considerando que a maioria das pessoas que estão aqui nunca trabalharam com vendas. E é um desafio fazer isso quando você tem limitações com relação a lidar com dinheiro. Você tem vergonha de parecer que precisa de estar trabalhando. Às vezes a pessoa, né, Lília, já viveu uma vida toda e ainda está chegando. É minha própria experiência, quantas pessoas não estão aqui que já têm aposentadoria, mas precisam continuar trabalhando. Então, tem que romper, às vezes, assim, não, eu preciso, então eu vou fazer uma coisa extra. Então, você tem que se desafiar, vencer suas crenças e seus medos. Está fazendo muito sentido, viu, Lília? Muito sentido mesmo. E, ao mesmo tempo, você tem que desenvolver, conhecer muito bem sobre o ozônio, assim, pelo menos as características básicas, e quem entra no negócio tem acesso a uma formação, né, que é a Uniosox, onde você vai ler sobre as características do ozônio e quais as possibilidades que ele tem de atuar no nosso corpo. Então, pensa bem, inicialmente, você já vai levar essas coisas, o que é básico do nosso aparelho: sanitizador, ozonizador de água e sanitizador de alimentos. Ponto. Isso aí. Secundariamente, você vai falar com a pessoa sobre o ozônio e o que ela poderá ter de benefícios quando ela está em contato com o ozônio. E levar o conhecimento do ozônio. Por quê? Se a gente fizer uma pesquisa hoje, eu acho que pelo menos 70% das pessoas não conhecem o que é ozônio. Nunca ouviu falar.
Lilian, pode saber que não conhece sobre ozônio, mas aqui no nosso chat eu já vi que tem gente que conhece sobre frequências e já estão te perguntando aqui qual que é, então acho que é bom falar, o que são, na verdade, frequências, para responder essa pergunta que está aqui, da Liliana, quantos hertz é a frequência do ozônio? Então, É possível se medir frequência? sim. Então, a frequência é tudo aquilo que você coloca no seu campo. Então, você pode ter frequência, desde frequências mais baixas, uma das frequências mais baixas que a gente tem é a da vergonha, do medo, da tristeza, da angústia, e aí você vai evoluindo nas frequências. Depois tem frequências de amor, de esperança, de coragem. Então, o Dr. Hawkins já fez até essa medida. A escala de Hawkins é um médico que ele fez a medida das frequências, de todas as frequências que o ser humano pode emitir. E essas frequências, elas chegam primeiro do que você. Então, quando você entra em contato com uma pessoa, aquela pessoa ela já vai estar sentindo o que você está emanando ali para ela. Então, se a gente chega numa casa com a frequência do medo, de escassez, medo de vender, o que aquela pessoa vai sentir? Aquela pessoa pode se sentir sugada, né? Porque você está ali com um objetivo, querendo, precisando de ganhar dinheiro. Você está na falta da escassez. E aí você gera isso para a pessoa. Agora, quando você vai com a frequência de levar o amor, levar o conhecimento, a expansão da consciência, essa pessoa vai sentir assim, encantada por você, encantada pelo ozônio. Isso que é a diferença, né? O objetivo nosso maior, ele tem que ser levar o conhecimento e levar a possibilidade do acesso ao ozônio. Isso, no meu entender, esse é o objetivo da Ozox. Para mim, o dinheiro, claro que é maravilhoso, mas ele vai vir secundariamente. E a frequência do ozônio, ela tem 1000 Hz. É uma das frequências mais altas do planeta. Então, só de você estar dormindo com o ozônio, né, com a presença do ozônio, você já está elevando a sua frequência. Por isso que fala que quando as pessoas começam a usar o ozônio, tem vários depoimentos disso, que a pessoa fica com a mente mais clara, ela consegue pensar de forma mais linear, mais coerente, porque a própria frequência da molécula, ela vai contaminando, né, a nossa mente. E isso vai ajudar você a ter uma vida mais coerente. Então, a gente pode mudar a nossa frequência intencionalmente usando o ozônio, mas nós também podemos escolher a nossa frequência. Isso é muito importante. Então, de manhã, quando você acorda, você já tem que decidir um endereço emocional para você. Se você decidir, hoje eu quero vibrar na paz, então você vai trazer à sua consciência um momento que você sentiu extrema paz e vai trazer isso para a consciência do seu corpo. E vai sentindo aquele movimento e decidir, hoje eu quero vibrar nessa frequência de paz. Então, 70% do seu tempo você tem que escolher ficar nessa frequência. Você pode sair, tem um objetivo, um acontecimento que te levou à raiva, mas imediatamente você fala, não, eu quero hoje ficar na paz. Respira, lembra daquele momento. Você pode até fazer um movimento com a mão, que a gente chama de âncora, onde você traz, por exemplo, se eu quero vibrar na paz, fecho a mão. Na hora que eu fizer isso aqui, se eu definir isso para o meu cérebro, que isso aqui significa reconectar com a paz, você vai reconectar com a paz. Aí você respira e volta para aquela frequência de paz. Isso é muito
importante para a gente manter uma frequência mais elevada no nosso planeta, não Ô, é? Lília, e se falar assim, hoje eu quero vibrar na frequência da prosperidade, vai Vai, funcionar também? vai qualquer frequência que você escolher. Aí você puxa a energia, hoje eu quero vibrar na frequência da abundância, do amor, a gente pega e entra como sintonizasse o rádio, daqueles radinhos. Eu tenho certeza que aqui tem muita gente que conhece aquele radinho de antigamente, que a gente ficava girando o botãozinho, sabe? Tem gente que hoje que acha que é só apertar. Mas quem trabalhou, a frequência do rádio, gente, tem muito a ver com isso. A frequência que a gente sintoniza vai atrair as pessoas que estão na mesma frequência. Entendeu? Isso é que é a escolha que a gente tem que fazer. Exatamente. Então, nós somos anteninhas, e nossa anteninha, ela pode ser conscientemente direcionada. E você não deixar só o seu inconsciente te dominar. Medo, angústia, raiva. Não, você pode escolher a sua frequência vibracional para ir conectando com as coisas que você deseja, com as coisas que você acredita. Então, uma das coisas que eu acho que facilita muito, muito manter a nossa frequência que escolhemos é acreditar no fluxo da vida. Quando a gente tem a consciência que nós somos parte de um todo, nós não vamos ter o sentimento de falta de nada. Por quê? O que nos leva a as frequências mais baixas são o sentimento de falta, seja de falta de dinheiro, falta de amor, solidão, abandono, tudo está conectado com a falta, porque nós temos uma sensação de separação do todo, separação da mente divina que somos nós. Então, quando você tem essa consciência que você é parte do todo e que sempre, 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 sempre estará acontecendo o que é necessário para você. Mesmo se naquele momento você acha que não, isso não deveria estar acontecendo, isso não deveria estar acontecendo. Isso é o melhor para você, porque os fatos que acontecem na nossa vida são oportunidade para nós levarmos luz às nossas sombras, sejam elas conscientes ou inconscientes, ou às vezes até sombras que já herdamos dos nossos familiares, sombras, dores que muitas vezes nossos antepassados viveram, e você está passando uma situação hoje para você transmutar aquilo e curar todo um sistema, às vezes. Então, o universo, ele sempre, sempre, ele quer a expansão. Expansão. É bom porque o nosso grupo é expansão, e é isso mesmo. Nós queremos a expansão, né? E o universo também quer essa expansão. Então, quando a gente aceita o fluxo da vida, você está vivendo uma situação ali que você não gostaria de estar vivendo, não é o que você escolheu. Então, por exemplo, hoje eu precisava de ter vendido o aparelho, porque preciso de pagar uma conta, não sei o quê, não vendi. Por quê, gente? Eu estou vibrando nisso, não, isso aconteceu. Em vez de você entrar para aquele buraco, ficar, porque buscando uma justificativa, porque quando a gente busca justificativa, a gente se mantém naquele sentimento da falta. Aí você pergunta, não vendi, ok, e aí? Vida, me mostra o que isso está querendo me dizer. Me mostra o caminho, como posso melhorar, como posso transmutar isso. Aí você sai da frequência da escassez e abre para o campo das infinitas possibilidades, que às vezes nem você sabe o que pode ser a saída. Provavelmente você não sabe. Quem sabe é o campo. Campo, Lilian, eu estou vendo que você está usando uma ferramenta que é muito interessante. Você viu que ela fez perguntas, né? Então, quando você sai do mimimi, que a gente, assim, o Daniel que gosta, né, de mimimi, né, Daniel? Ele não está aqui assistindo hoje, que ele está com convidados lá.
Mas quando a pessoa sai do mimimi, uma boa forma de sair do mimimi é fazer perguntas. Muito lindo, Lilian, quando você fala assim, vida, o que eu posso fazer? E a verdade, assim, a pergunta tira você desse ponto de escassez, desse ponto de limitação, de coitadice, para um ponto de, assim, me mostra que eu quero ir lá. Então, assim, o que mais é possível, que eu não considerei, que eu posso fazer hoje para poder conseguir sair desse lugar que eu estou, que é de tantas preocupações. Ou, até mesmo, gente, quando você está com problema de saúde, o que mais é possível, que eu não considerei, que eu posso fazer agora para melhorar minha condição de saúde. Sabe, Lili? Uma coisa que eu tenho observado aqui no nosso grupo, que eu tenho achado assim, muito bacana, é que nós temos assim, entrado muitos terapeutas. Nós temos aqui na sala, você que é uma profissional da área de saúde, né? Regular, vamos dizer assim, mas nós temos alguns terapeutas holísticos aqui que já estão sendo uma contribuição para o trabalho do grupo. Tem aqui, por exemplo, a Vana, de Novo Hamburgo, que até colocou uma observação aqui no chat, que eu gostaria de compartilhar, que é a seguinte: o dinheiro tem que vibrar na alegria para trazer prosperidade. É isso que a Wanda falou, não é mesmo, Wanda? Cadê sua câmera aberta? A mulher bonita dessa tem que abrir a câmera. Tem que vibrar na alegria para ter prosperidade. Ou seja, o dinheiro gosta de alegria. Isso aí é uma coisa que é um consenso já, principalmente quem já está nessa lida aí da frequência. Então, se ficar de mimimi, se ficar reclamando, vai atrasar mais ainda, gente. Então, assim, ter gratidão para cada... Porque a gratidão é frequência também, né, Lília? Exatamente. Então, quando você está... Então, primeira coisa é você saber que você pode escolher a sua frequência. Segunda coisa, para você tentar sair desse mimimi, né, que é o nosso ego que fica lá buscando justificativa para se manter naquele sofrimento, naquele vitimismo, ou na culpa, isso é uma questão do nosso ego. Então, nós temos a nossa consciência, que é a expansão, e temos o nosso ego, que limita a nossa mente. E se você sai do ego, que está naquele mimimi, fica na resmungação, na reclamação, na tristeza, angústia, vendo só a falta, você vai atrair cada vez mais situações que te levem a sentir isso. Não é que está te castigando, não. É uma oportunidade de cura. Sempre o acontecimento ele vem para nos curar. Sempre, sempre, sempre. E maioria das vezes a gente não sabe qual o caminho. Então, por isso que quando você senta, você respira, você é grato. E ser grato, gente, não é só sentar e agradecer, não. É você realmente vibrar na gratidão por tudo que você está vendo. Então, hoje estou tomando uma água, posso só tomar uma água, não posso tomar, sei lá, um refrigerante, suponho. Eu não gosto de refrigerante, mas tudo bem. Eu posso hoje tomar uma água, vou sentir o sabor dessa água e agradecer com o coração, no sentir. Então, a gratidão não é só você falar, não. É você sentir a gratidão. Deus, Ele quer que nós tenhamos consciência do presente que Ele nos deu, que foi essa terra maravilhosa. Não é? Então, nós temos que agradecer e nos abrir para todas as possibilidades que a vida traz todo dia. E é sempre um presente. Não importa se aquilo é no seu julgamento ruim. Porque aquilo é sempre você perguntar, e aí? O que essa situação quer clarear a minha mente, quer mudar, quer curar na minha vida? O que isso vai me fazer crescer, expandir? Como isso vai colaborar para o universo inteiro? Como? Então, faz a pergunta. E você vai sair disso. A Vana tem uma experiência bacana aí também, né, Vana, com as frequências. Quer falar um pouquinho, Vana? Tatiana também, outra terapeuta. Posso invadir um pouco aí, então? Pode, claro. Aqui é uma troca. Essa é uma área que eu gosto
muito, muito, que eu trabalho muito. Então, se eu puder complementar em relação a frequências, o que quer dizer? Todo o nosso pensamento, ele é elétrico. Todo o nosso sentimento, ele é magnético. Por isso é que sempre que a gente quer alguma coisa, a gente não tem que só única e exclusivamente pensar. A gente pensa e a gente sente. No que a gente sente, a gente magnetiza. Então, se eu sou uma pessoa que eu estou vibrando alegria, que é a frequência do dinheiro, ela é alegria. A frequência da alegria, ela ainda consegue estar acima do amor. Uhum. Então, ela é algo muito além do que o amor. Então, por exemplo, se eu quero vender mais, eu preciso ser uma pessoa alegre. E o que acontece? Ah, mas a minha vida tá muito ruim, eu tô cheio de dívidas. Como que eu vou ser uma pessoa alegre no meio do caos? Nós temos algo, porque assim, ó, a gente se acha muito pequeno em relação a sermos imagem e semelhança de Deus. Então, quando a gente coloca esse pensamento que nós somos imagem e semelhança de Deus, ele nos fez perfeitos. Então, assim, eu tô triste, como é que eu tô cheio de dívidas, como é que eu vou vibrar alegria? Existe algo chamado neuroplasticidade do cérebro, ou seja, a gente cria essa alegria. No dia 1, eu penso, eu quero ser alegre, eu quero vender mais. No dia 2, eu penso isso de novo. No dia 3, eu começo a sentir isso. E aí eu vou, aos poucos, nesse treinamento diário, vamos dizer, aumentando a minha frequência. Porque mesmo que algo irreal, eu vou transformando em real. Então, eu vou mudando a minha frequência, mesmo que num sentido imaginário. Quando eu penso em ser alegre, eu começo a sentir isso, e muito através da gratidão, porque a gratidão é algo que transforma muito a nossa frequência. Quando eu começo a ser grato pelo enxergar, porque tem gente que não enxerga, pelo falar, porque tem gente que não consegue falar, e aos poucos eu vou aumentando a minha frequência. Quando eu aumento minha frequência e começo a vibrar alegria, eu vou magnetizando isso para minha vida. Por isso que a frequência, sim, do dinheiro é a alegria. Porque se eu vender, tá ok. Se eu não vender, tá ok. As pessoas que vibram no mesmo que eu, que precisam do aparelho, de alguma forma a gente vai conectar elas. Então, sim, a gente consegue, num treinamento diário, aumentar a nossa frequência. Exatamente. Através do pensamento, porque eu penso que eu quero vender, mas eu sinto que eu estou vendendo. E quando eu internalizo esse sentimento, a minha vibração aumenta. E a minha vibração, como foi falado, é uma estação de rádio. O que eu vibro, eu vou magnetizar. Se eu vivo vergonha, todo mundo vai sentir que eu estou com vergonha e ninguém vai chegar até mim. Agora, quando eu vibro alegria, todo mundo quer estar perto de mim. Né? Uma pessoa em paz, uma pessoa feliz, todo mundo quer ter perto. Então, é através do trabalho diário, até mesmo de aumentar, mesmo que no meio do caos, aumentar essa frequência. Sendo, principalmente, acima de tudo, grato por tudo. Tá uma droga? Seja grato, independente do que aconteça, para ir aos poucos aumentando essa vibração. Então, a vida, ela nem sempre é fácil, mas ela é simples de entender. Exatamente. E muitas vezes a gente tem uma crença da falta. Normalmente a crença da falta é porque você não tem consciência que você é parte do todo. Você é parte dessa consciência infinita. Então, se você tem essa consciência, você nunca vai estar sentindo falta. Nem de dinheiro, nem de solidão, nada. Nada, nada, nada. Essa consciência, ela nos permite
entrar num sentimento de gratidão, porque você já é tudo isso. Então, você não precisa de ter muito dinheiro para você se sentir grata pela abundância que você já tem. E a gente tem, às vezes, crenças de falta que nem são nossas. Às vezes você tem um medo de passar fome, você nunca passou fome na vida. Por quê? Isso vem de uma informação dos nossos antepassados. Então, é uma crença que você criou que você pode ter falta de comida. E você fica com esse medo. Aí a gente tem que olhar essa crença e falar, não, essa crença, hoje, ela não é coerente mais para mim. Então, eu posso mudar essa crença. Eu tenho acesso a todo o alimento que é necessário para mim. Eu tenho acesso a toda a abundância que existe no planeta Terra nesse momento. Então, é uma crença que você nasceu lá atrás e você carrega ela até hoje. E aí você vai criando esse medo que não tem nenhum fundamento hoje. Ela não nos serve hoje, né? Então, as crenças, muitas crenças foram criadas que a gente não sabe nem como que foi criada, e você traz essa crença, né? Rico, como é que é aquela crença de que rico não entra no reino do céu, uma coisa assim. Isso foi criado o quê? Lá nos anos antepassados, e tem gente que tem essa crença, se eu for rico, eu sou má. Olha só. Isso aí vai te impedir, gente, às vezes, de ganhar dinheiro, pensa bem, não é? Então, a nossa frequência, ela está... Primeiro é a consciência do todo. Quando você tem essa consciência do todo, você sabe que tudo está disponível para você e que você tem acesso a tudo que você precisa, mesmo que isso seja contrário àquilo que conscientemente você acha que é o melhor. Mas se vê para você, é porque é o melhor para você. É o melhor. Agora, como que você vivenciar isso ali é que vai definir o que você vai colher daquela situação. Se você escolhe que aquilo ali, não podia estar acontecendo comigo, não podia estar acontecendo comigo. Isso aqui você está mandando uma mensagem o quê? Eu não aceito o momento presente. Eu não aceito esse fluxo da vida. E o que você está mandando isso de mensagem para o seu corpo? As nossas células estão ouvindo 100% de tudo que a gente fala, 100%. Então, se você fala, eu não aceito essa vida hoje, não é isso que eu quero, eu não quero isso, eu não quero isso, as células estão lá. Não é para a gente viver. Então, vamos bloquear aqui vários sistemas. Então, você tem esse poder de escolha. Nesse processo que eu estou passando nesse momento, qual é o meu aprendizado? Qual é a minha expansão? Como posso expandir minha consciência com isso? Como posso melhorar? Vida, me surpreenda, me abre os caminhos, me mostra e vai aparecer. E quando você tiver muita dificuldade, você tem recursos para você mudar isso aí. Quais são os recursos que eu gosto muito de usar? Primeiro, o recurso da contemplação. A contemplação da natureza, ela faz a gente reconectar com esse divino que há em nós. Então, andar com o pé no chão, na grama, na terra, observar a lua, observar o sol, as flores, exercício de contemplação. É um momento único que ele nos remete à consciência do todo. Quando você tem essa consciência. Esse é um exercício muito bacana. Eu passei por um processo muito grande de mudança, há uns 5 anos atrás. Eu resolvi, até foi por uma questão de que eu não podia fazer ozonoterapia, nem terapia neural no posto de saúde que eu trabalhava, fiquei muito chateada, e aí eu larguei tudo e fui morar na Holanda. Falei, não vou fazer mais medicina, não posso fazer a medicina que eu quero, não vou fazer mais medicina. Revolta, né? E aí cheguei na Holanda, eu fiquei muito perdida, porque eu saí de uma carga horária de 60 horas e fui para uma carga de 0 horas de trabalho. E aí, quando eu cheguei lá, eu quase enlouqueci, assim, tive a sensação de perder a identidade, porque a minha identidade estava conectada com a identidade médica. E eu surtei.
E aí eu falei assim, bom, agora eu tenho que achar um jeito de sair disso, né? Eu mesma que criei isso, comecei a perguntar, como mudo isso? Como mudo isso? Então, eu fiz muito exercício de contemplação. Lá era inverno, e eu saía e andava na neve descalça, e deitava na neve, e sentia o vento. Entrei em lagos gelados na Holanda. Gente, era uma mágica. Pensa no que é mágico. Ele te traz para a consciência do todo e te dá uma paz que você não consegue. Eu nunca mais consegui sentir a paz que eu senti quando eu entrei num lago gelado e eu me entreguei àquele gelo ali. Então, esse exercício de reconectar com a natureza, ele te traz de volta a consciência do ser que você é, que é parte do todo. Isso é maravilhoso. Ô, gente, para quem nunca viu esse negócio de entrar na água fria, tá? Que a Lília fez aí, isso aí pode parecer, nossa, que doideira. Não é não, viu? Isso aí é uma técnica de despertar de consciência que é difundida aí. Não sei qual que é desses gurus aí que andou ensinando isso. Eu estou vendo que isso é das coisas. Hein? É um terapeuta que chama Wim Hof, ele é holandês, De Hoff. e ele fala isso mesmo, assim, que quando você entra numa água gelada, e é isso que eu vivenciei, você tem que estar no momento presente. Porque se você não estiver ali na água gelada, respirando, se entregando àquele momento, você não consegue ficar nem um minuto. Nem um minuto. Eu consegui ficar 10 minutos num lago de gelo. Então, imagina o que é isso. Você está ali respirando, porque te traz para o momento presente. Porque a única coisa que importa para nós é o momento presente. O resto tudo é criação da mente. Não existe outro, só existe o agora. E quando você está no momento presente, você para com essa guerrilhice da mente. Que isso, falta falta aquilo, estou com medo, estou com... Acaba tudo, gente, acaba tudo. E vamos pensar que, neste momento presente, não é por acaso que você está aqui hoje e está ouvindo isso. Então, se você veio aqui hoje esperando um show de depoimentos, de encontrar algo do Domingão, de repente você encontra uma mensagem profunda como essa num domingo à noite. Não é por acaso. Não é por acaso que hoje a gente tem clareza de que o planeta precisa de mudanças efetivas na mentalidade de todos nós. E nós, pelo privilégio que temos de trabalhar com ozônio, de ser portador de notícia boa, de entrar na casa das pessoas, para levar uma condição, porque a condição básica, gente, da pessoa é a da sobrevivência. E a gente está levando o quê? Saúde, porque sem saúde a pessoa literalmente não sobrevive, ela morre. Então, pela coisa assim, por esse momento que a gente está vivendo, vamos puxar essa energia da gratidão, que dentro de cada um de nós, a gratidão de sermos portadores dessa informação transformadora que é um simples aparelho de ozônio, e que ainda por cima nos permite trazer prosperidade para nossas vidas e para a vida de outras pessoas. Então, nesse momento agora, puxa dentro de você uma lembrança de como você estava um ano atrás, ou como que era a sua vida antes de ter acesso a esse equipamento, como que era seu sono. Percebe hoje como que você está melhor, está mais saudável, e transforma essa consciência em alegria. Gratidão, gratidão por quem te trouxe essa informação, gratidão pela pessoa, pelo Marco Musi, pelo Gleison, que há tantos anos vem trabalhando, superando obstáculos, sabe? Mas não é da boca para fora, tem que ser da mente elétrica e o coração magnético, né, Vana? Tem que estar tudo conectado para a gente trazer essa força, porque se uma asa de borboleta interfere lá na China, imagina se nesse grupo, se nós, cada um de nós, vibrarmos na alegria, se isso não vai ajudar o trabalho de cada um do outro, que às vezes não tem nada a ver, nem conhece a gente.
Exatamente. Então, assim, eu só posso dizer, Lília, assim, muita gratidão por você estar abrindo esse livro, essas páginas, para quem nunca refletiu sobre isso, poder agora pensar. Amanhã, a hora que acordar, vai ancorar a energia que você quer para o seu dia. Faz, eu quero paz. É. Ou então você faz que nem Salomão, pega se eu quero sabedoria. Acho que eu vou pedir sabedoria, viu? Qualquer coisa que você quiser Vamos conectar. pedir. Sabedoria é bom, Wanda? Vamos pedir, ó, quero sabedoria no dia de hoje. Sabedoria para quê? Para escolher as pessoas certas, para poder fazer e pegar a estrada ideal, sabedoria para escolher o que você vai falar, sabedoria para escolher o que você vai comer, porque não adianta só cheirar ozônio e ir lá fazendo tudo errado, encharcando de comida que você sabe que não pode, entendeu? A gente tem que ser Não, comedido, né, Lília? Isso também tem uma corresponsabilidade da pessoa cuidar da saúde. sim, exatamente. E tudo que você vai viver no seu dia, né? A gente vai, imagina que você vai levar, chegar na casa de uma pessoa. Então, tenha o cuidado de chegar e acolher aquela pessoa, né? Essa moça mesmo que ontem falou assim, e se eu estou perdida, se esse aparelho fizer bem para mim. Eu falei, não, você não está perdida, sempre tem uma solução, não se preocupa com isso agora. Se abra para essa possibilidade. Aí você já muda a mente da pessoa, você ajuda ela a pensar, a enxergar o que ela não enxerga. Que ela está presa, quando a gente está numa situação de estresse, a gente não consegue enxergar a saída, a mente fica confusa, cortisol alto, a mente fica muito confusa, você não consegue pensar, raciocinar, você não consegue ver uma saída. Por isso que a gente precisa, às vezes, de um terapeuta, e se a gente não tiver um terapeuta, a gente pode ser terapeuta de nós mesmos, que é fazer contemplação. Eu falei na live passada sobre o Ho'oponopono, que eu gosto muito também, porque o Ho'oponopono, ele trabalha, mesmo você sem saber o que está te levando à situação, quando você faz o Ho'oponopono, é uma técnica havaiana, que são as palavras, né? Eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, te amo, mas tem um sentido. Por quê? Tudo que nós vivemos, nós geramos. Então, se eu estou vivendo ali um momento de tristeza, eu sinto muito. Tristeza, eu sinto muito. Por favor, me perdoa, porque eu criei isso, e eu sou grata pela oportunidade de estar limpando isso, liberando isso, e eu te amo, que é uma frequência. Na hora que você leva a frequência do amor para a tristeza, imagina como você muda isso. Olha que maravilha. Então, essa é uma possibilidade também de fazer o Ho'oponopono, de você fazer esse contemplamento, de você fazer respiração. A respiração, ela é a chave para o nosso inconsciente. Então, quando você está vendo que você está agindo ali, sem saber, está meio perdido, senta e respira. Eu ensino para vocês uma respiração que ela acalma bastante, ela ativa o nosso sistema nervoso parasimpático. Você pode deitar ou sentar, você coloca as suas palmas da mão voltadas para cima, e você puxa o ar com o nariz e solta com a boca soprando. Então, só isso aí, quando você coloca as palmas da mão voltadas para cima, é o quê? É um estado de rendição. Eu me rendo a esse momento. Por quê? Porque quando você faz essa postura, você dá uma mensagem para o inconsciente: olha, você está num lugar seguro, pode relaxar. Porque quando a gente está com medo, a gente faz assim, né? A gente agarra, quer controlar, quer segurar. Na hora que você abre os braços e se rende, e aí você respira, leva o ar lá no abdômen, solta com a boca soprando. Você está se entregando àquele momento presente, e aí você já aproveita e fala: vida, me surpreenda. Entrega ao divino para que ele te conduza. Isso é mágico, gente, é mágico. Você quer sair de um estado mental de confusão, respira, só respira. Isso é uma técnica da terapia de TRG.
Mas qualquer respiração consciente, ela abre a chave do seu inconsciente. Porque a única função fisiológica que a gente tem acesso a controlar, que chega no inconsciente, é a frequência respiratória. Frequência cardíaca, você não tem como falar coração, bate mais devagar ou mais acelerado, não tem. Mas a respiração você tem. Então, é um recurso também terapêutico que a gente pode estar usando. Então, né, um momento que você está aí na casa de alguém, ai meu Deus, não sei como é que vai ser, respira, entrega, e vai. Se for sim ou se for não, tanto faz. É o momento presente que você vai ter que viver naquele momento e está tudo bem. Olha que maravilha. Não resistir ao momento presente. Não resista. Se entrega. Só essa é a principal mensagem, assim, que eu quero deixar. E vamos chegando ao final desse domingão, nós temos comentários aqui no chat, algumas perguntas, quem quiser fazer perguntas aqui pelo chat, tá, gente? Mais 5 minutinhos, muitos elogios, viu, Lilian? Já tem gente aqui declarando que você é pequena só no tamanho, viu? Que você é gigante. Então tá bom. A gente vê aqui. A participação aqui da Tatiana também, que é outra terapeuta fantástica que a gente tem aqui, a Tatiana Roja, né, fazendo contribuições aqui no chat, muito oportunas, viu, Tatiana? Sempre. A Cristiane Temer também, curtindo muito aqui a sua fala, gostou muito da referência do Ho Oponopono, tristeza eu sinto muito, por favor, me perdoa, mas eu te amo, amém, vai em frente. E o Aurélio Tristes, que é aqui um veterano da Ozox, senhor Aurélio, ele faz uma observação a respeito de que conhecer o produto, que é, por sinal, a primeira das 10 normas, não, gente? 10 passos. Passos. 10 passos, acreditar, né? E esse acreditar traz essa confiança, traz essa paz. Então, assim, você vai chegar, se você conhece, como a Aurélio diz, se você trabalha com venda, você tem que conhecer o produto. Então, assim, por isso que quando você inicia, a Ozox já coloca ali, é um aparelho para você começar a usar. É muito importante, porque quem usa, confia. Quem confia, convence, sabe? Então, a Aurélio está certo nisso. Conhecer o produto, você já vai tranquilo para poder falar, porque você já sabe do que você está levando. Conheça e se apaixone. Bem falado. Porque paixão também contagia, paixão também eleva a frequência, não eleva? Encanta, você encanta, né? Quando você está falando por uma coisa que você é apaixonado, que você acredita, você encanta, não é verdade? Vale mais até do que muito conhecimento, né, Lilian? Na hora que você tem que falar assim com paixão, sabe? Isso tudo contagia, já desperta, né, essa confiança na outra pessoa. Por isso que as pessoas que vendem mais aí na Ozox, né? Tem pessoas que a nossa Julimar lá, querida, ela viveu tanto benefício do ozônio que ela se apaixonou pelo ozônio e ela encanta as pessoas, né? Levando isso, porque é um encantamento. A gente compra pelo encantamento, não pelo né, o produto em si, assim. Olha, é verdade, Lília. Viu, Lília? Quem está falando? É Julimar. Sou eu. Não é, Julimar? É verdade, me apaixonei mesmo e me apaixonei por você também. Obrigada, também, gratidão. Lília, a Ariane Culau é uma das pessoas que mais aplaudiu aqui, ela está com a mãozinha levantada. Vamos abrir? A gente tinha combinado que as perguntas iam ser pelo chat. Não, pode abrir. A Ariane está com a mão levantada e a Vana também, Vana. Então, na sequência, você fala, tá bom, Vana? Ariane, fala, querida, você quer fazer algum comentário para a doutora Lília? Não, quero fazer um comentário assim, ó, porque eu também trabalho com vendas. Eu já sou desse ramo, só que com a Ozox ainda não comecei a trabalhar. Mas assim, ó, eu trabalho com vendas de algodão doce e eu faço, que eu tenho a máquina de algodão aqui,
eu saio com um cano assim para vender lá na praça, para as crianças. Então, quando eu saio, quando nós estamos fazendo os algodão para vender, a gente pensa assim, ó, vamos vender independente do dia que está hoje. Às vezes está meio nublado, às vezes está meio ruinzinho. Não, vamos fazer, vamos vender. Não, independente se nós conseguir vender, vendemos, se não conseguir, paciência. Mas saímos sempre com aquele objetivo, assim, bem claro. Vamos lá, tem criança na praça, vamos sentar lá, vamos vender. Então, assim, ó, eu trabalho com as vendas quando vem os meus clientes para me comprar um algodão, que eu vejo que a criança vem ao meu lado, eu penso assim, eu vou vender. Eu estou sentada lá na praça, o que eu faço? Levanto em pé, abro um sorriso, e daí atendo o meu cliente. Meu cliente diz assim, eu quero um algodão com a máscara da Mini, por exemplo. Aqui está. Daí o meu cliente me paga e eu digo muito obrigado. Assim, com aquele sorriso no rosto. Eu consigo cativar o meu cliente. Por mais que o dia esteja nublado, aí a gente consegue vender. Às vezes vem pessoas assim, ó, que a gente está sentado lá na praça, chega só para comprar um algodão, sem criança. Então, assim, para nós é maravilhoso, é uma conquista. Porque a gente consegue cativar, já fica meu cliente, porque sabe que eu estou sentada, levanto assim de pé, atendo meu cliente com aquele sorriso no rosto e tudo bem, pergunta quanto é que é o algodão, eu digo 10. Pois a pessoa vai ali, pergunta, aceita Pix? Aceito. Me paga na hora, agradeço e assim vai embora. E a mesma coisa o ozônio. Se eu começar a entrar no ramo da venda, eu vou sair com aquele objetivo assim, ó, tô levando saúde e bem-estar para as pessoas. Então, é certo que eu vou chegar numa casa e vou dizer, é hoje que eu vou vender o ozônio. Exatamente. Muito Então, bem. é assim. Pronta! Então, Mariana, a gente tem pronta, que ter amiga. alegria, Bora. tem que ter um objetivo, senão a gente não vende. Simples. Escolha, né? É uma escolha. É uma escolha, assim, bem Tem gente correta. Né? soltando até serpentina aqui para você, Ariana. Você é ímpar, mulher. Bem-vinda, viu? Bem-vinda. Obrigada. É uma satisfação estar aqui. Gratidão Graças aí a pela Deus, eu colaboração. tive o convite da minha irmã, que é uma irmã maravilhosa, sempre me ajuda em tudo. Então, eu estou maravilhada de estar aqui conosco. Então, obrigada. Então, eu vou conseguir, assim que eu entrar no ramo, vamos vender e bora para frente. Que nem eu Gratidão. faço com meus algodão, bora para frente. Nossa, cantar de aqui. Coisa linda. Oi, Ivana, você, querida. Não, na verdade, eu só queria completar o que a doutora Lilian comentou antes sobre como a gente trabalha com vendas e, querendo ou não, tem uma margem de lucro alta. E, inconscientemente, como ela falou ali, do rico não entra no céu, o que quer dizer? Quando Jesus chamou algumas pessoas e algumas pessoas ricas não seguiram ele, ele disse: é mais fácil um camelo passar no buraco da fechadura do que um rico entrar no céu. Só que ele só fez essa pergunta para as pessoas seguirem ele, que eles já sabiam que iriam negar o pedido dele. Então, o que quer dizer? Por às vezes a gente ter uma margem de lucro alta, a gente inconscientemente acha que a gente está passando a perna em algumas pessoas. Só que a gente tem que ir com a mentalidade que nós estamos ajudando e quanto mais dinheiro se ganha, mais dinheiro se consegue ajudar as outras pessoas. Ô, Vana, tem uma coisa que resume muito bem isso, no meu ponto de vista, com relação à prosperidade. O dinheiro não muda ninguém. Ele aumenta aquilo que ela já é. Exato. Entendeu? Então, assim, eu falo até para muitas pessoas, quando a gente fala a respeito da oportunidade, né, de prosperar aqui com esse trabalho, e todos vocês que estão tendo a oportunidade de conhecer a Ozox, converse com a pessoa que te apresentou, pergunte para ela como que é que essa empresa funciona. E venha participar de uma live mais abrangente, focada nesse aspecto, que não é o objetivo nosso hoje. Hoje a gente fala
de resultados e de crescimento. Mas, mesmo quem não precisa, pode ganhar um pouco mais, e se for generosa, ela vai fazer uma obra social, vai Exato. criar alguma coisa de apoio para idosos, para crianças carentes, e animais de estimação, né, gente? Porque hoje, assim, o pessoal bota até os bichinhos antes das Exato, crianças e porque dos velhinhos. Vamos equilibrar essa balança. E ainda que eu moro no Rio Grande do Sul, e se Uhum. não fossem as pessoas com mais condição ano passado, metade do estado tinha morrido. Então, sim, o dinheiro, quando a gente olha para ele como algo bom que vai favorecer em muito a vida das pessoas, a gente sai dessa energia de achar que o dinheiro é pesado, que é sujo, que é feio ter dinheiro. Então, todo, por exemplo, o dinheiro é algo nulo. Quem coloca a intenção nele somos nós. Então, quando a gente vê o dinheiro como Isso algo mesmo. que ajuda muito, as vendas também acontecem mais. E eu trabalho muito essa parte, talvez na Osóx eu sou focada, mas mais na minha parte de trabalho. Então, quando a gente coloca a intenção certa em determinadas coisas, elas fluem. Então, as vendas também é. Então, por exemplo, eu estou vendendo algo, eu estou ajudando, e o dinheiro que eu ganho eu consigo ajudar mais. Né? Então, Exato. entra a parte da frequência e da energia. Né? Quando a gente consegue ver que é algo extremamente bom e que favorece mais as pessoas, a gente solta esse negócio e as coisas fluem mais. Exatamente. Então é isso, é porque a gente tentar ver a coerência, né? Coerência, pensamento, coração. Você está agindo e sentindo a mesma coisa? Se você está com essa coerência, o Joe Dispenza chama de coerência cardíaca, aí tudo flui. Agora, se você está pensando uma coisa, sentindo outra, aí não tem como as coisas acontecerem da forma como você gostaria, né? Tem que ter E coerência. por falar em acontecer, gente, o mês de agosto está terminando. Nós já estamos aqui partindo agora, ó, de setembro, outubro, novembro, dezembro, os 4 últimos meses do ano. E se você ainda não fez o seu planejamento, faça. E comece fazendo esse planejamento pela agenda do sistema. Nós temos um sistema que funciona de domingo a domingo. Você vê que nós estamos aqui domingo à noite, nós estamos aqui o quê? Interagindo, trabalhando essa energia, essa frequência. E durante toda a semana tem coisa acontecendo e a gente tem que fazer acontecer da nossa parte também. Então, é muito bom saber, como a Marli Zimmermann diz aqui, né, que nós estamos fazendo na Osóx mais dinheiro ajudando pessoas. Então, se você tem essa frequência, se você tem essa pegada, vem para cá, vem conhecer mais, fale com a pessoa que te convidou, se interaja com o grupo, com o sistema. Nós começamos amanhã à noite, tem live de apresentação do grupo grande, do grupo Águias, tem a live às 20 horas de apresentação, você vai conhecer mais sobre o produto, sobre o resultado, sobre o plano de carreira, tá? Na terça-feira, a única empresa que tem live direto com a diretoria, com o nosso CEO, Marco Musi, tá? Mas essa daí é restrita só para os distribuidores, e aí vai durante a semana, terça, quarta, quinta, sexta, só sexta-feira que não tem. Sábado tem live, domingo também nós temos o Domingão. Então, gente, aproveitando que hoje é domingo, vamos descansar nessa frequência maravilhosa. Eu vou me despedir aqui e vou deixar a palavra com você, Lília, para você encerrar. Então, gratidão a todos, né, por estar aqui dedicando um tempo a esse encontro maravilhoso. É sempre bom conectar com essa rede para que a gente possa expandir mais ainda esse benefício para todo mundo. Gratidão. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos, tá? E vamos em frente, porque nós temos 4 meses ainda para fazer acontecer em 2025. E como eu gosto de dizer, corre que ainda dá tempo de ficar rico. Vamos trabalhar. Vai, filha, fala, filha. Viva melhor! Viva Viva os Ox! 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 Gratidão.
Amém. Boa noite, uma ótima semana. Tchau.